Garrincha pela ponta direita. Vavá no comando do ataque. E Pelé pela meia esquerda do Brasil. Pelo dicionário da Universidade de Cambridge, uma coleção é formada por objetos muito valiosos para uma pessoa pela singeleza, pela raridade ou pela beleza. Meu pai me obrigava a correr quando o Brasil estava no ataque. Ele me obrigava a correr para dar descarga e eu tive que fazer essa Copa inteira. Os melhores jogadores do Brasil de hoje não teriam vaga em nenhum dos times dos 3 times que ganharam o tricampeonato mundial. Pelo dicionário do futebol, colecionador de copas é aquele que reúne histórias, junta pedaços de magia e sonho. É aquele que presencia a formação das lendas. Depois do gol uruguaio, o estádio virou um cemitério, né? E a torcida, uma multidão de fantasmas. O colecionador de copas usa a caneta, a máquina de escrever e a lente de uma câmera para ser o criador de algumas das nossas melhores lembranças. Na final, eu trabalhei numa caçamba, que só dava o tripé e eu, negócio preso na arquibancada. Esses colecionadores são também personagens, heróis torcedores e eternos apaixonados por futebol. A partir de 50 eu compareci a todas as 13 Copas que se realizaram. Tem uma porção de gente que está jogando para contrato em dólar e não para o time. Por isso, toda hora um driblinho a mais. Garoto! São eles que testemunharam a construção das páginas do esporte mais amado do planeta, pelo menos para nós e para eles. Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! É tetra! É tetra! Preparamos 13 programas sobre as Copas do Mundo. Aventuras do seleto grupo que ficou frente a frente com notícias sobre gols, quase gols e com a história. O mundo acabou ficando na trave, o Garrincha levava ele ali de fundo, chutou uma na trave. Espetacular jogada de Garrincha! Imagine-se o seguinte, sair uma seleção brasileira num naviozinho Conte Grande ou Conte Verde, aí costeando aí o sul quase que numa cabotagem estranhíssima, até chegar ao Prata, ao Uruguai, e os jogadores todos ficavam dentro de compartimentos, de camarotes. O primeiro gol do Brasil em Copa do Mundo foi marcado pelo Prego, filho do grande escritor Coelho Neto. O nome dele era João Coelho Neto. O rosário de gols do Brasil em Copas do Mundo foi iniciado por ele. E o Brasil não tinha muita chance de ganhar, em primeiro lugar, porque não tinha um time à altura. Mussolini chegou ao ponto de mandar um cartão para os seus jogadores e nesse cartão ele estava escrito Ventire ou Morire. Houve a interferência direta do poder político naquela Copa e naquela seleção. O Brasil chegou praticamente na antevéspera do primeiro jogo, que ele teve que atravessar o Atlântico de navio, chamavam na época de vapor.
E os treinamentos, inclusive, foram todos realizados no próprio navio. E aí, então, o time chegou meio mareado ainda e foi jogar com a Espanha. Perdemos a primeira partida e saímos da Copa do Mundo. Perdemos por 3-1, acho que foi a pior figura que uma seleção brasileira fez em toda a história numa Copa do Mundo. Nós não temos estilo. O jogador brasileiro é que tem estilo. O jogador brasileiro é que é mágico, ele tem pés mágicos. Então, as firulas, os dribles, as invenções momentâneas, né? A criação de episódios fantásticos durante um jogo, né? É que dão ao Brasil essa superioridade. Leônidas joga sem chuteiras parte da peleja até que isso lhe seja proibido. Na prorrogação, a vitória vai para o Brasil graças a Leônidas, o goleador do campeonato. Cada jogador de futebol tinha apenas uma chuteira. Um campo lamacento como estava, acabou a minha chuteira arrebentando. E como eu tenho um pé pequeno, foi difícil encontrar uma chuteira para mim, para trocar mesmo com os que estavam na reserva. Então, quando durante esse período que estavam procurando uma chuteira para mim, eu fiquei sem chuteira, né? Como chovia muito naquela ocasião e as meias, não tinham essas meias brancas dos dias de hoje, o uniforme brasileiro era meia preta, com um friso verde e amarelo, né? Em cima, quer dizer, o juiz não percebeu. Senão eu também não podia jogar. E continuei no campo, até apareceu uma jogada lá, veio a bola e eu, com aquele pé descalço mesmo, acabei fazendo gol. Tem gente ouvindo os jogos do Brasil, aquela voz do Galiano Neto que sumia com a onda curta e era invadida por uma estática que acentuava de uma maneira dramática a emoção do jogo, porque primeiro a gente perdia a voz do locutor, do narrador, e invadia uma estática que era ouvida como se fosse ruído de torcida. Você sentiu o problema? O último jogo, houve uma discussão de que seria decidido nos tribunais, porque houve um pênalti do Piola, que não foi pênalti. Então o Galiano Neto fez um boletim de lá, dizendo que a Copa ainda não estava perdida e tal. E nós ficamos, nós não, os nossos pais, ficaram aqui na expectativa de uma decisão no tapetão, decisão que evidentemente não veio. O jogador da Itália, Piola, ele chegou à linha de fundo, cruzou a bola. E a bola saiu pela linha de fundo. Eu, ao lado dele, ele me deu um toque no tornozelo para me provocar. E eu caí na armadilha dele. Eu deveria ter aceito o que ele me fez e caminhar para o campo sossegadamente. Não o fiz. Voltei-me e dei-lhe um pontapé no joelho dele. Ele aí fez aquilo que eu deveria fazer. Caiu, fez aquela cena. O juiz chegou para mim, o juiz era húngaro. Urururu. Tá bom, esse negócio é esse, eu vou sair de campo. E fui saindo. E o bandeirinha disse, não, Domingos Aguiar, não, volta. Me falou Domingos Aguiar em português. Eu voltei para o campo satisfeito. Mas quando voltei, o juiz estava pedindo a bola no meio do campo e botando na penalidade máxima. Na verdade, eu estabeleci um pouco uma estranha relação entre o Leônidas, nosso herói, e o herói ateniense, o general ateniense Leônidas, da célebre batalha das Termópilas, do desfiladeiro das Termópilas nas guerras eternas entre Atenas e a Pérsia. Só faltou fazer chover, né? E ele foi poupado num jogo importante, isso aí nos deixou em má situação depois. E eu disse, não adianta poupar você. Se for poupar para o jogo da Itália quinta-feira, se nós perdemos na terça-feira, não adianta poupar você, porque não vamos jogar contra a Itália, então vamos correr o risco. E aí, então, eu joguei na terça-feira e não tive condição para jogar na quinta-feira. O Leônidas foi um jogador extraordinário. Eu digo que ele está na minha seleção de todos os tempos. O homem de borracha, o magia, como diziam em São Paulo, diamante negro, todas essas denominações para enaltecer um verdadeiro craque.
Eu comparo ao Pelé, o Leônidas. Com uma diferença. A época. Leônidas foi da época do rádio. Pelé é da época da televisão. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a União. Tomate. Ué, e nabo? Nabo muito forte, não é? Que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Não consigo recordar os meus primeiros minutos no gramado do Maracanã. Eu admirava aquela arquitetura magnífica e não pensava na partida contra os chilenos. Até a derrota de 6 gols para os brasileiros não trouxe tristeza ao time. Queríamos ganhar, mas sabíamos que enfrentávamos os homens divinos que tinham erguido aquele monumento ao futebol. Arranquei um tufo de grama e levei comigo. Aliás, eu não fui. A Copa veio a mim. Que veio, inclusive, para o meu país, não é? E os principais jogos do Brasil na minha cidade, que é a cidade do Rio de Janeiro. O jogo contra a Iugoslávia, eu tenho ainda também na minha memória, o time da Iugoslávia entrar em campo com 10, o Mitic, o meia, ele tinha se acidentado dentro do vestiário na hora do time entrar em campo, né? E ele jogou até com a cabeça toda enfaixada. Boa combinação dos Netos. Danilo na frente para o vizinho, aproxima-se do gol, prepara o tiro e atira, gol! Bom, minha primeira lembrança foi quando eu tinha 9 anos, em 50, e torcia pelo rádio, morava em Aracaju, Sergipe, torcia pelo rádio. E era torcedor do Vasco, eu era fã de Ademir. Para Jair para Ademir, atenção! Eu vi aquela narração empolgada dos famosos rushes de Ademir, que ele fazia, aquelas arrancadas dele, chamava na época rush. Se usava muito mais inglês naquela época para futebol do que se usa hoje. Era comum, por exemplo, que os locutores chamassem os jogadores de player. E usavam-se muitas outras expressões, até corner kick, para dizer escanteio. Nós perdemos a Copa na mudança que houve para São Januário. Nós estávamos numa casa muito tranquila, uma casa chamada Casa do Zar, lá na Barra da Tijuca, e viemos para a concentração de São Januário. E daquele dia em diante a coisa virou a partida do Uruguai, passou a não mais existir. São Januário virou a sede política nacional. Eu assinei muitos autógrafos na véspera da partida com fotografias montadas de Brasil campeão de 50. O Obdúlio Varela acordou cedo e foi na banca e viu esse jornal Eis os Campeões. Ele foi, comprou, parece que 20 números que havia ali, e voltou para o Hotel Paissandu, onde eles estavam alojados. E arrancou aquela página dos 20 exemplares. Um cônsul uruguaio daqui do Brasil também comprou alguns e levou, ele também arrancou, e botou nas privadas.
e foi lá embaixo, pegou um giz no quadro de avisos do hotel e escreveu com todas as privadas: pissem e urinam. Conclusão, eles foram para o Maracanã, quando eles estavam entrando no campo, o Obdúlio reuniu eles, deu um abraço e falou assim: perder com honra, droga nenhuma, pô, nós vamos ganhar, vamos lutar e ganhar. Em certo momento, o público quebrou aquelas catracas e entrou pelo estádio e não houve como contar quantas pessoas estavam presentes. Mas o estádio resistiu muito bem. Embora tivesse até o pessoal que subia em cima, os operários subiram em cima da marquise e pularam, ficaram pulando em cima para mostrar ao povo que o boato que lançaram aí de que o estádio cairia não era verdadeiro. Brasileiros e uruguaios apostos frente a frente. O relógio marcando 14h55, pontapé inicial do Brasil. Bola trazada para Bauer. Bauer movimenta Zizinho. Zizinho de primeira para Ademir. Deixou para Zizinho na direita. Desceu Zizinho. Vai Schiaffino sobre ele. Zizinho passou por Schiaffino. Deu para Ademir. Ademir de calcanhar dentro da área. Aliviou Gonçalves. Zizinho dominou. Bola na boca do gol. Confusão. Entra Andrade. Já cede o primeiro escanteio. Na primeira investida dos brasileiros. Escanteio que favorece a equipe do Brasil. Prepara-se Friaça para bater. E eu me lembro que eu torcia pelo Vasco. O Vasco era a base da seleção. Ouvi o primeiro gol de Friaça. E depois eu vi chorando o Brasil perder no meio daquela descarga toda de Radião das Curtas e tal, daquela barulheira. Foi minha primeira impressão tristíssima da Copa do Mundo. Nós ficamos completamente, vamos dizer, desiludidos. Naquela época o Vasco deu 11 jogadores para a seleção. O time do Vasco não podia sair, porque a única palavra que a gente escutava era o Obdúlio. Tesourou o bigode, falhou. Fugiu o Giga, rolou para a área, virou Schiaffino, jogou para gol! Gol de Schiaffino empatando a partida para o Uruguai. Gol de Schiaffino. Depois de a verdade é que ele comandou dentro do campo um time, como se ele fosse o próprio técnico ali dentro. E com aquela camisa azul parecia mesmo também a bandeira uruguaia dentro do campo. Gol de Zinja! 2 para os uruguaios, 1 para os brasileiros. O Gilles Rimet estava na tribuna de honra e ele delirava com o time do Brasil. Ele tinha preparado um discurso para fazer em homenagem aos jogadores brasileiros. E o Brasil vencia de 1-0 quando ele resolveu descer. Quando se viu dentro do campo, ele falou assim: poxa, não é o time que eu queria dar a Copa. Então que ele se encaminhou para o Obdúlio Varela e virou para o Obdúlio Varela, que não lhe deu atenção também, e virou assim: aqui está a Copa que vocês ganharam, a taça que vocês ganharam. Entregou a taça e não teve discurso, não teve nada. E se fez injustiça, a história fez muita injustiça com relação a alguns jogadores. Não é simplesmente por o Ponta ter feito o gol que eu seria o culpado absoluto. Agora, faltou justamente com uma cobertura. Quem era? Agora era o Jornal. O Bigode tomou 2 livres fora da área. O gol foi feito sem ângulo. Barbosa também não podia, como um grande goleiro, não podia tomar o gol que ele tomou. Eu teria que estar sempre atento a essas jogadas cruzadas. E numa delas que eu esperava que ele fosse cruzar, ele atirou em gol. Eu não creio que haya habido ningún culpable, ni Bigode, ni Barbosa. En el fútbol se ganan los 11 y se pierden los 11. Foi o imponderável que liquidou todas as nossas pretensões. Houve gente que morreu com infarto, essas coisas todas. E eu vi, atrás de mim, na cabine da Rádio Globo, onde eu estava transmitindo o jogo, eu vi passar por aquele corredorzinho atrás das cabines, um cidadão levado, puxado pelos pés e pelas mãos, levantado por 2 sujeitos, um aqui e outro lá, como se estivesse dentro de uma maca. Era um locutor esportivo que desmaiou, perdeu os sentidos na hora do jogo, após terminar o jogo. Era o Sérgio Paiva, dou até o nome dele, Sérgio Paiva, que era da emissora Continental. Saiu desmaiado
tal o impacto que ele sofreu. E a torcida saiu inteiramente sem saber o que tinha acontecido. Choravam uns, esbravejavam outros, silenciavam os demais. Então foi um negócio assim, tão grave, que eu acho que foi a única vez em que se pôde ouvir o silêncio. Você ouvia as buzinas e o ruído dos motores dos automóveis, não ouvia vozes humanas. A partir da Copa de 50, nunca mais seríamos os mesmos. Nos permitam uma leve filosofada. Estávamos para sempre destinados a ser uma nação de colecionadores do futebol. O Arquivo N, Colecionadores de Copas, vai mostrar no próximo programa que, apesar de todo o amor ao futebol bonito, um time de talentos também pode perder. A Hungria, comandada por Puskás, foi à Copa de 54, na discreta Suíça, atropelou a todos, inclusive ao Brasil, mas não aprendeu a lição da soberba. Os colecionadores estiveram lá e trouxeram lembranças em preto e branco. En 54, que salimos fenómenos, íbamos ganando de 12 minutos del primer tiempo 2-0, al final perdemos 3-2. Era culpa nossa. O Brasil vai estrear jogando contra o México. Nem a derrota em sua própria casa 4 anos antes foi suficiente para abalar o prestígio do futebol brasileiro. E os brasileiros não decepcionam o público. Desde o primeiro minuto, apresentam um futebol da mais alta qualidade, digna dos melhores jogadores do mundo.